Boa tarde, docente. Boa tarde, colega. Chamo-me Wilma Samuel Citoy, estudante de primeiro ano de Contabilidade e Auditoria, e hoje vou falar sobre dois instrumentos financeiros muito importantes para as empresas, que é o leasing and factoring. O presente trabalho está estruturado da seguinte maneira. Temos aqui a introdução, a teoria geral, o enquadramento contabilístico, o conceito, o objetivo, a importância, o tipo de leasing and factoring, as diferenças, exercícios práticos e, por fim, a conclusão. Introdução. No mundo empresarial atual, as empresas procuram constantemente formas alternativas de financiamento que lhes permitam crescer, investir e manter a sua atividade sem depender exclusivamente de empréstimos bancários tradicionais. Entre as principais soluções de financiamento moderno encontram-se o leasing e o factoring, dois instrumentos financeiros que desempenham um papel fundamental na gestão financeira e operacional das empresas. O leasing permite que a empresa utilize um bem, pode ser veículo ou equipamento, sem precisar de comprar imediatamente, pagando apenas as rendas periódicas. Já o factoring consiste na venda de créditos comerciais a uma instituição financeira para que a empresa possa receber antecipadamente o valor das suas faturas e assim melhorar a sua liquidez. Teoria geral. Tanto o leasing como o factoring fazem parte dos instrumentos financeiros, dos instrumentos de financiamento empresarial utilizados na gestão moderna. São alternativas à obtenção de crédito tradicional, pois permitem às empresas financiar os ativos, no caso do leasing, ou adiantar recebimentos, no caso de factoring, assegurando assim a liquidez e a flexibilidade na gestão. Então, em vez de pedir um empréstimo, a empresa pode usar essas alternativas para manter a sua liquidez, ou seja, o dinheiro disponível para suas operações. E o leasing permite o uso de bens sem precisar comprá-los logo, e o factoring transforma as vendas a crédito em dinheiro imediato. Enquadramento contabilístico. Ambos devem ser reconhecidos contabilisticamente segundo as normas de contabilidade e relato financeiro aplicáveis. No leasing, o bem arrendado pode ser reconhecido como ativo fixo tangível da empresa arrendatária, dependendo do tipo de leasing, e no factoring, os valores recebidos das sociedades de factoring são registrados como adiantamento ou cessão de créditos, consoante a natureza do contrato. Começando pelo leasing, o leasing é um contrato de aluguer com opção de compra, através do qual uma entidade financeira adquire um bem a pedido do cliente, que é o locatário, e cede para uso durante um período determinado mediante o pagamento de rendas periódicas. Por exemplo, um carro, uma máquina ou um computador, e aluga a empresa que vai utilizar. E durante o contrato, a empresa paga rendas mensais e no final pode escolher comprar o bem, como devolvê-lo ou renovar o contrato. No final do contrato, o locatário pode comprar o bem,
pagando o valor residual, renovar o contrato por mais tempo e devolver o bem à sociedade de leasing. Objetivos. O leasing tem como objetivo de facilitar o acesso de bens elevados a valor como máquinas e veículos ou equipamentos, evitar o endividamento bancário direto, permitir renovação tecnológica constante e melhorar a gestão de tesouraria, evitando grandes desembolsos iniciais. Resumindo, o objetivo é de permitir que as empresas utilizem importância do leasing. O leasing é importante porque aumenta a capacidade de investimento das empresas, preserva o capital próprio e melhora a liquidez, permite o planeamento financeiro, pois as rendas são fixas e previsíveis, é vantajoso fiscalmente, já que as rendas são custos dedutíveis para efeitos fiscais, reduz o risco de obsolescência, reduz o risco de obsolescência, pois o bem pode ser devolvido e substituído. Então, resumindo, o leasing é importante porque facilita o investimento, ajuda as empresas a controlar as suas despesas e evita que os equipamentos fiquem desatualizados. Tipos de leasing. Existem dois tipos de leasing. O primeiro é financeiro e operacional. O financeiro, o bem é listado como ativo da empresa arrendatária. O contrato é de longo prazo e inclui opção de compra. E o leasing operacional, o bem permanece a propriedade o bem permanece propriedade da sociedade do leasing, é mais curto e é usado quando a empresa quer apenas utilizar o bem temporariamente. Então, em outras palavras, o leasing financeiro é o mais longo e normalmente termina com a compra do bem, e o leasing operacional é o mais curto e termina com a devolução do bem. Agora, falando de factoring, o factoring é um contrato através do qual uma empresa cede os seus créditos comerciais, normalmente faturas a receber de clientes, a uma sociedade de factoring que se encarrega de cobrar esses créditos e antecipar o pagamento à empresa. Em termos simples, o factoring é uma venda de dívidas, a empresa recebe dinheiro de imediato e a sociedade de factoring assume a cobrança dos clientes. Então, este mecanismo serve para as empresas que vendem a crédito, ou seja, que só vão receber o pagamento depois de algum tempo. Em vez de esperar, a empresa entrega as suas faturas a uma sociedade de factoring que lhe paga quase todo o valor de imediato. Depois, essa sociedade é que trata de cobrar os clientes. O objetivo de factoring tem como objetivo de melhorar a liquidez da empresa, transformando os créditos em dinheiro imediato, eliminar o risco de cobrança e reduzir os custos administrativos, garantir uma gestão mais eficiente dos recebimentos, facilitar o controle financeiro, pois as sociedades de factoring também prestam serviços de contabilidade de cobranças. Importância do factoring. O factoring é um instrumento essencial de financiamento principal para pequenas e médias empresas, porque permite aumentar as vendas a crédito sem prejudicar a tesouraria, reduz o risco de incumprimento dos clientes,
apoia o crescimento empresarial, libertando os recursos para investimento e expansão. Tipos de factoring. Existem vários tipos de factoring. O factoring com recurso, onde a empresa continua responsável se o cliente não pagar. O factoring sem recurso, onde a sociedade de factoring assume o risco de incomprabilidade, ou seja, se o cliente não pagar, a perda é da sociedade de factoring. E por fim, o factoring nacional e internacional, que refere-se aos territórios onde os clientes estão localizados. Embora ambos sirvam para ajudar financeiramente as empresas, o leasing e factoring têm finalidades diferentes. O leasing serve para financiamento para o uso de bens e o factoring financiamento através de cessão de créditos. O leasing tem como objeto os bens móveis ou imóveis e o factoring créditos comerciais. Finalidade do leasing: obter ou utilizar um bem sem compra imediata. Factoring: obter a liquidez imediata. Duração do leasing: médio a longo prazo, e o factoring é a curto prazo. A forma de pagamentos do leasing: rendas periódicas, e o factoring adiantamento do valor das faturas. Risco do leasing: risco de e o factoring é a curto prazo. A forma de pagamentos do leasing: rendas periódicas, e o factoring adiantamento do valor das faturas. Risco do leasing: risco de obsolescência do bem, e o factoring: risco de incomprabilidade dos clientes. Temos aqui o exercício 1, que diz que a companhia ABC celebra os contratos de locação de viaturas para uso pessoal e profissional de seus diretores. As condições do contrato de locação são as seguintes: o período da locação é de 3 anos, a vida econômica das viaturas 5 anos, não há opção de compra, o contrato de locação pode ser renovado, mas raramente isso acontece. O valor atual dos pagamentos mínimos da locação é de 12.000 meticais. O seu justo valor da viatura no início da locação é de 23.000 meticais. 1. Como deverá a companhia ABC classificar os contratos de locação? 2. Como deverá a companhia ABC contabilizar os contratos de locação? Solução: 1. Os contratos de locação deverão ser classificados como locações operacionais. Os riscos e benefícios inerentes à propriedade das viaturas não são transferidos para a companhia ABC, a qual terá de se devolver as viaturas no final de cada contrato de locação, e não tem a opção de compra. Para além disto, o valor atual dos pagamentos mínimos da locação para cada viatura é significativamente mais baixo do que o justo valor do ativo, o que conduz à substância do contrato de locação seja o aluguer das viaturas e não a sua compra. Como é feito a contabilização deste exercício? A companhia ABC não deverá
reconhecer no seu ativo nenhuma das viaturas alocadas, uma vez que as locações são operacionais. Assim, a companhia ABC deve reconhecer o gasto em função da utilização das viaturas ao longo do período do contrato. Mensalmente deverá efetuar o seguinte lançamento. Se o pagamento foi feito, debita a conta 6323, fornecimento de serviços terceiros, que é renda de aluguéis, que reconhece-se como gasto com aluguer. Acreditar 121, depósito à ordem, porque reduz o dinheiro no banco, pois o pagamento foi feito. Caso o pagamento não foi efetuado, é a conta 4919, que é acréscimo de gastos ou outros acréscimos de gastos. Exercício 2. A Companhia Industrial de Maputo adquiriu uma máquina com recursos a uma operação de locação financeira. O preço de compra da máquina foi de 90 mil meticais, tendo o contrato de locação sido celebrado por 3 anos com rendas pagáveis mensalmente. Contabilize esta operação na óptica do locatário. Solução: no momento da locação, ou seja, quando o contrato é celebrado, a empresa reconhece o ativo, que é a máquina, e reconhece a dívida ao locador. Então, debita a conta 322, equipamento básico, em contrapartida de 4614, fornecedores de investimento de capital de locação financeira. No valor de 90 mil meticais. Mensalmente, pelas rendas pagas, debita a conta 4614, fornecedores de investimento de capital, que é locação financeira pelo valor de capital amortizado, a débito 6917, juros suportados de locação financeira pelos valores de juros, e acreditar a 121, depósito à ordem pelo valor total das rendas pagas. O terceiro lançamento, que é pela amortização do período. Como o bem é um ativo fixo, ele deve ser amortizado ao longo da sua vida útil. Assim, mensalmente faz-se o débito na conta 615, amortizações de períodos, ativos tangíveis, onde reconhece as despesas de amortização, acreditar a 382, amortização acumulada de ativos tangíveis, onde irá estar a redução do valor contabilístico da máquina. E pela amortização de período é no valor de 2.500, pois nós fazemos o preço da máquina sobre a vida útil vezes o mês. Então, neste exercício, a Companhia Industrial de Maputo adquiriu uma máquina
Sim, neste exercício, a Companhia Industrial de Maputo adquiriu uma máquina através de uma alocação financeira. Como se trata de uma alocação financeira, os riscos e benefícios passam para a empresa e, por isso, o bem é listado como ativo. E, no início, a empresa registra a máquina no ativo e reconhece a dívida ao fornecedor. Todos os meses, quando paga a renda, uma parte reduz a dívida e a outra representa os juros do financiamento. Além disso, a empresa deve reconhecer a amortização mensal da máquina, refletindo o desgaste do bem ao longo da sua vida útil. Conclusão: tanto o leasing como o factoring são instrumentos modernos e eficazes de financiamento empresarial. O leasing ajuda as empresas a adquirirem ou utilizarem os bens essenciais à produção sem comprometer a sua liquidez, enquanto que o factoring permite antecipar receitas e melhorar a gestão de tesouraria. Estes mecanismos reforçam a capacidade de investimento, a competitividade e a estabilidade financeira das empresas, tornando-se ferramentas indispensáveis na gestão moderna e no crescimento sustentável dos negócios. Obrigada pela atenção.